Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h07. Boa tarde, 1h07. O Sala de Redação está entrando no ar. É uma sexta-feira de muitas informações. É uma sexta-feira de muita coisa acontecendo, como, por exemplo, o sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa Libertadores, a convocação da Seleção Brasileira para a segunda etapa de eliminatórias da Copa do Mundo, os 80 anos do Pelé. Enfim, meus amigos, nós temos muita coisa para falar e temos convidados especiais aqui no programa, como Marcos Bertoncello, que é o nosso plantão de estúdio, que em seguida estará informando para quem ligou o rádio agora quais serão os enfrentamentos de Grêmio Internacional. Temos também Plantão Galã, o Cristiano Munari, que é nosso companheiro de GZH, que estará trazendo informações sobre Libertadores num amplo aspecto de grandes estudos que ele faz e combinações, enfim, daquilo que está acontecendo. E temos antes a Andressa Xavier, que então vamos saber agora, o Malenotti está ouvindo também, a coloradagem do programa está indignada, porque... por favor, tinha que mexer aquele negócio direito, né, Pedro? Que isso? Que sorteio... As bolinhas, né, Andressa? Mexe a bolinha. Mas o Guerrinha deu uma luz alta 30 dias atrás, hein? Quem ficar em segundo vai ter dificuldade. Se o Inter tivesse feito a sua parte ontem, né, Pedro? Caminho do Inter, Bertoncello, nesta Copa Libertadores, a partir das oitavas de final, recém feito o sorteio, quem ligou agora no Sala de Redação vai ficar sabendo contigo. É isso, Pedro, e os confrontos já ocorrem daqui a um mês, dia 25 de novembro a partida de ida e dia 2 de dezembro o jogo da volta, o jogo decisivo. Os confrontos foram definidos pelo sorteio na Conmebol hoje, agora há pouco. O Internacional vai enfrentar o Boca Juniors. Como o Inter foi segundo colocado, ele vai decidir a segunda partida na Bombonera. Então o Inter contra o Boca já se enfrentaram na Sul-Americana 3 vezes, a última em 2008 que o Inter passou vencendo na Bombonera. E quem passar deste confronto, Pedro, aí que também o chaveamento ficou complicado, né? Flamengo ou Racing? O Racing foi o segundo colocado, foi do pote 2 com uma pontuação muito alta, fez 15 pontos. Ele venceu 6 jogos e perdeu apenas 1. Então o Racing pega o Flamengo, a gente conhece esses poderes que o Flamengo tem. Esta é a linha que o Internacional tem. Passando pelo Boca, pega Flamengo ou Racing. Muito bem, agora vamos falar do Grêmio. Como é que ficou a situação do Grêmio? Que tá no mesmo lado, viu? Tá no mesmo lado do chaveamento do Internacional. Se Grêmio e Inter passarem pelos confrontos, eles se pegam na semifinal, não numa decisão. Então pode acontecer isso. O Grêmio, como primeiro colocado em seu grupo, vai enfrentar o Guarani, do Paraguai, que no início do ano eliminou a equipe do Corinthians nas fases preliminares da Libertadores. Entrou num grupo que tinha o Palmeiras, conseguiu passar como segundo colocado, inclusive no jogo contra o Palmeiras no Paraguai ficou no empate em 0-0. Grêmio contra o Guarani, a primeira partida em Assunção e o segundo jogo aqui em Porto Alegre. Quem passar de Grêmio e Guarani, Pedro, pega Santos ou LDU. A LDU, que estava no grupo do São Paulo, do River Plate, conseguiu passar na segunda colocação e pega o Santos do Cuca, que fez ótima campanha, a segunda melhor campanha da Libertadores. Repetindo, Grêmio contra o Guarani, quem passar pega Santos ou LDU. Guerrinha, significa dizer o seguinte, 2021, lá em janeiro, tem 2 Grenais na Libertadores, é isso? Não sei, quando é que começa o gauchão? Não. Fevereiro, dia 28. Libertadores, Guerrinha. Libertadores não. As semifinais, Guerra, só para passar, as semifinais é no dia 6 de janeiro e dia 13 de janeiro, caso aconteça isso, né, do Grêmio e do Inter chegarem às semifinais. Apesar do Maurício Saraiva ter reiterado ontem à noite várias vezes que agora é uma outra competição, e isto dá uma esperança para o Inter, para o Delfim, né, para o próprio Libertad, né, vai dando, e vai tirando um pouquinho, vai tirando o poder do Flamengo, né. Eu acho que o Inter pegou um caroço violentíssimo. Eu sei que futebol é uma coisa que acontece, né, o Inter perder para o Mazembe, o Inter ganhar do Barcelona, tudo isso acontece. Mas eu preciso falar na teoria. Na teoria, o Inter joga muito menos do que o Boca. Então, muito provavelmente, o Internacional vai ter uma vida bastante curta na Libertadores. E o Grêmio, que ontem, de novo, repetiu o seu futebol, que eu tenho dito aqui seguidamente, que tá capenga, o Grêmio já vai pegar um caroço entre Santos e LDU. O Guarani não é essa barbada também, né? Se jogar aquilo que jogou ontem também não é barbada. Então eu acho que está muito na mão. Eu estava fazendo aqui um estudo. Acho que estão garantidos de passar nessa primeira fase Palmeiras, Flamengo, o Grêmio, eu vou botar o Grêmio, esperando que o Grêmio melhore um pouquinho, mas depois já fica encardido.
o River e o Boca. E muita chance para passar o Independiente del Valle. Eu vi o Nacional essa semana. Nacional era um adversário que caía bem para os moldes do Inter. É mais ou menos da força do Inter hoje. Então, o Jorge Wilstermann e Libertad depende muito do jogo lá da altitude. O jogo da volta, o Libertad não está jogando nada, ontem perdeu em casa, se classificou graças ao Boca. E Santos e LDU é um jogo duríssimo. Eu falei ontem que vi River e LDU e o placar foi mentiroso. O River merecia ganhar sim, mas a LDU perdeu 3, 4 oportunidades na cara do goleiro do River, na cara. Então é um time muito qualificado, muito veloz, um time que vai dar trabalho para o Santos e se passar, pode daqui a pouco dar trabalho para o ganhador de Grêmio e Guarani. Mas está tudo se encaminhando de novo, e olha que azar da dupla Grenal, hein? Vai topar com o Flamengo para poder sonhar com uma final. Então eu acho que a Libertadores desse ano já foi. É que tem um detalhe, né, Pedro, com relação a essa questão que o Maurício referiu. Eu entendo o que o Maurício quis dizer, né, Guerrinha? É assim, tá, que no mata-mata tudo pode acontecer, enfim, outro campeonato. Os argentinos dizem muito isso, né, que é recreio na primeira fase e depois tira as crianças da sala. Mas o problema é que o Inter vai ter um super adversário nas oitavas, nas quartas, na semi e na final. Então não é um mata-mata só. São 8 jogos, sempre de jogo. Necessariamente medonhos. Então é quase que um pontos corridos, digamos assim, né? Pequeno com os caras pepino. do Delfim vão levar isso pro vestiário contra o Palmeiras. Olha, é outro jogo agora. Agora vai mudar. É por isso que eu digo que o campeonato tem de que ser pontos 8 corridos pro Inter é muito jogos, mais fácil. 8? O campeonato de pontos corridos é muito mais fácil pro Inter. Muitíssimo mais fácil. Porque o que ele tem que fazer no campeonato de pontos corridos? Ele tem que ganhar dos pequenos, desses times dos quais ele vem ganhando. Se ele empatar com o Flamengo, tá ótimo. Ele vem, eu não entendi direitinho, isso que ele vem fazendo. Isso que ele vem fazendo, ele é o líder. O Goiás, como é que foi? Não, mas ele é o líder. Não, peraí, vamos relembrar. Esses fracassos o Goiás, vão acontecer com todos. Então ele não o vai Flamengo fazer. perdeu pro Ceará. Não, tudo bem. Não, mas vamos botar no pacote. O Goiás, como é que foi? O Bahia, como é que foi? Sim, mas o Flamengo também tá escorregando. Sim, mas tem ganhado do Flamengo. Não, se empatar com o Flamengo tá bom, Guerrinho. Ah, tá, porque não tem o segundo jogo, brasileiro. O segundo jogo lá não tá cancelado, tu já sabe disso. Joga pra empatar lá também. Ah, joga pra empatar. Claro. Tá bom. Claro. E além disso, o que tem que se contar nesse campeonato é o seguinte, de repente, por exemplo, o Inter pode ganhar no fim de semana agora do Flamengo. Pode acontecer. Pode perder. A chance que tem do Flamengo ganhar é maior, porque o Flamengo é melhor do que o Inter? Sim, é verdade. Mas o Inter não tá proibido de ganhar. Claro que mas não está proibido, não tá proibido de ganhar do Boca. Faz aqui 1-0, se fecha também lá, não está proibido. Só que o caminho, esse caminho até a final da Libertadores é um caminho áspero, duríssimo, tá? E o caminho do Campeonato Brasileiro é tu ganha do Vasco, tu ganha do Goiás, como tu tá dizendo, tu vai ganhando do Atlético Goianiense, vai indo. E o que tu acha do caminho do Grêmio, Davi? O caminho do Grêmio na Libertadores? É. Eu acho que ele é um pouco mais fácil do que o Inter. Como mais fácil? Depois do Guarani, tu sabe o que é? Não, um pouco mais fácil. Deixa eu terminar. Ele é um pouco mais fácil do que o Inter agora nessa próxima fase, mas depois já começa a endurecer. O time o jeito que o Grêmio está jogando, como jogou ontem, por exemplo, tá certo que foram as escolhas para os sobressalentes, né, do Renato, que não foram boas escolhas. O Robinho não tem condições de ser o armador do Grêmio de jeito nenhum, ou de ser o segundo, não tem condições. Ele não é mais aquele Robinho que ele demonstrou algumas boas qualidades no Cruzeiro, não é. Não está jogando nada, tá? A outra tentativa de solução do Grêmio, botar aqueles 2 laterais pela direita, também não deu certo. Depois os reservas, Luiz Fernando e Everton, aquele Everton genérico, também não deu certo. Então, quer dizer, o Grêmio está com problemas sérios. Se ele não tem um time todo certinho, ele embarca, ele perde, ou ele empata, ele não consegue enfrentar adversários mais duros. Então, contra o Santos já vai ser dureza pro Grêmio.
Deixa eu te lembrar, Davi, que chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, e Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Gabardo, deixa eu chamar o Cristiano Munari, que é nosso convidado especial no programa, para trazer mais informações ainda, mais repercussões sobre esse sorteio. E em seguida a gente vai dar as opiniões que ainda não foram dadas. Cristiano Munari, prazer tê-lo aqui na sala de redação. Prazer, Pedro. Boa tarde a todos. Começando, né, pelo Boca Juniors, o gigante Boca Juniors, adversário do Inter, que não é um adversário difícil só pela camisa, só pela história de 6 títulos, de 3 títulos mundiais, de ser o maior finalista da história da Libertadores. É um Boca que chega invicto em 2020. O Boca não perdeu ainda sob o comando do Miguel Ángel Russo. Mas também não jogou, né? Não, mas jogou, tem 20 jogos aí, 20 jogos se classificou na Libertadores, Pedro, como é que não jogou? Sim, mas jogou meia dúzia de jogos. Pô, mas é meia dúzia de jogos, pô. E aí, Cristiano? Na Libertadores, o Boca sofreu 1 gol só, é a melhor defesa da Libertadores. Tem um dos artilheiros da fase de grupos, o Eduardo Salvio, com 5 gols. É um jogador que já jogou Copa do Mundo, disputou a última Copa do Mundo pela seleção argentina, estava no Benfica. O Boca contratou o Salvio do Benfica por 8 milhões de euros, uma contratação grandiosa no ano passado. Ele sofreu com lesões, acabou ficando fora daqueles confrontos, do primeiro confronto com o River na semifinal, e nesse ano voltou a jogar bem. O Boca passa por um momento de renascimento na sua estrutura. Foi muito pesado para o Boca perder aquela final para o River Plate, em 2018 em Madrid. Depois disso teve uma eleição em que o Riquelme, o maior ídolo do clube, virou candidato na eleição. É hoje o vice-presidente, é o Riquelme quem administra o futebol do Boca. E o que o Riquelme fez foi exatamente isso, tentar recuperar a história vencedora que o Boca teve na década passada. Por isso o Miguel Ángel Russo é o técnico. O Miguel foi o técnico do Boca de 2007, campeão contra o Grêmio naquela final no Olímpico. E o Boca desde então passou a resgatar essa história, trazer ídolos para próximo. O Tevez, que estava na reserva nos últimos 2 anos, voltou a ser titular. O Tevez hoje é protagonista do time, voltou a jogar bem. O Campeonato Argentino, a Superliga, terminou em março. Tem uma arrancada final ali. Quantos anos está o Tevez? 9 jogos. Quantos anos está o Tevez? 36. Como? 36. Mas o Boca não vai ter uma coisa. Tem tudo isso aí, Munari, que está falando. Torcida? Eu concordo. É torcida. Porque eu concordo que o Boca, sem dúvida, é o favorito para esse confronto. Para mim, o Boca é o favorito para esse confronto também. Mas a atmosfera da Bombonera com torcida é uma coisa. A atmosfera da Bombonera sem torcida é outra coisa. Né? É claro que é um ponto, acho que o time do Boca está em primeiro lugar, a qualidade que tem, mas é um componente a mais para esse confronto aí, o fato de não ter torcida na Bombonera. Não, sem dúvida, sem dúvida. E o Beira-Rio sem torcida não Clubes pesa? como o Boca sofrem mais sem torcida. Pesa também? Pesa, né? Se bem que o Boca não estranha. O Boca tem esse problema de não estranhar na casa do adversário, né? Os adversários estranham na Bombonera. A vantagem, o não ter torcida tira a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Né? Acabam sendo 2 jogos em campo neutro. Então, se antes o Inter ia ter a desvantagem de jogar lá a segunda sem torcida, são 2 jogos, 2 gramados bons, então não tem muito problema de jogo, né? Tirei essa questão. E tem um detalhe interessante que o Miguel Ángel Russo, a última derrota, o Boca perdeu no passado, chegou a perder para o Rosário Central no final, mas a última derrota do Boca na Bombonera foi em dezembro do ano passado para o Racing do Eduardo Cudê. Mas a estrela do Boca é o Tevez ainda? Então dá uma esperança pro Inter. Porque, puxa vida, o Tevez... O principal... Já faz tempo que ele não é o líder. O grande Tevez, né? Mas o Tevez ele vem tendo um rendimento bom. O melhor jogador a gente pode dizer que é o Salvio, que é o artilheiro, tem 5 gols na sua Libertadores, voltou a ser convocado para a seleção argentina, jogou nas eliminatórias. Mas o Tevez está tendo um papel muito importante no time porque o Russo conseguiu achar um jeito dele jogar. O Boca joga no mesmo modelo tático do Inter, o 4-1-3-2. Só que o Boca não faz aquela pressão que o Inter costuma fazer na saída de bola. O Boca recua um pouco mais, marca um pouco mais atrasado. E nessa marcação tem o Soldano, o centroavante, que faz um papel de voltar. Então, sem a bola, o Soldano marca pelo Tevez. E com a bola ele adianta para ele brigar com os zagueiros e o Tevez pode criar. Então o time é montado e facilita muito para o Tevez. O que falta para o Tevez é físico, né? Então, como o time se doa para ele, ele consegue render tecnicamente e vai dando boa resposta.
Mas se a gente for colocar como figura do time, mais é o Salvio pelo momento, pela questão física e pelos gols na Libertadores. Eu queria pegar por aí, porque a gente tem muito presente o River, né? Que a gente tem visto mais o River, né? O River é o time do continente há alguns anos já, então a gente está mais familiarizado com o jeito de jogar do River, né? De troca, passes curtos, posse de bola, movimentação. O Boca é um pouco diferente em relação ao River nessa comparação, né? É um time assim que tenta ser um pouco mais vertical, decide as jogadas mais rapidamente. É diferente do River, para fazer uma comparação assim com o que a gente está mais assim, familiarizado de ver. Sim. O River é um time de muito volume, né? Que pressiona muito, que ataca muito os adversários. O River foi o melhor ataque da primeira fase, foi o segundo time que mais finalizou, só atrás do Racing. O Boca não. O Boca é um time que muitas vezes ele dá campo para o adversário para poder atacar em velocidade. Tem o Salvio, é um jogador que joga veloz por um lado. Pelo outro lado tem o Vija, o colombiano, que tem uma questão aí pessoal, que ele está afastado, mas pode voltar para o mata-mata. O Atlético Mineiro tentou contratar ele. Contratou agora de volta o Cardona, o meio-campista colombiano, que ontem foi titular, foi bem. Tem o Capaldo, que é um jogador de seleção sub-23 da Argentina, que também atua. Nessa linha de 3 do meio, o Paul Fernandes é o homem central. O Paul Fernandes jogou no Racing do Eduardo Cudê, e o Eduardo Cudê até revelou naquela entrevista que deu exclusiva aqui para GCH, para 0 Hora, no começo do ano, dizendo que pediu o Paul Fernandes para o Inter. Quando ele ligou para o Paul Fernandes já estava acertado com o Boca. Então tem jogadores de qualidade e é um time da solidez defensiva, né? Um time que sofreu só um gol na Libertadores, tem uma dupla de zaga muito boa. O goleiro Andrada, que ontem defendeu o pênalti, o goleiro da seleção argentina, foi finalista com o Lanús na Libertadores. É um time que se baseia mais na defesa que o River. E o Guarani, o que tu acrescenta? O Guarani é adversário do Grêmio. O Guarani não é um adversário simples para o Grêmio, né? É o time que eliminou o Corinthians lá na fase preliminar, que deu trabalho para o Palmeiras no jogo no Paraguai, agora recentemente foi 0-0, o Guarani jogando melhor, mas é um adversário acessível, né? Um time que foi 4º colocado no Campeonato Paraguaio, que encerrou há pouco, que ficou atrás, por exemplo, do Libertad, que quase não passou na Libertadores. É o time que tem o Fernando Fernandes, centroavante, jogador que atuou no Tigres, o Grêmio tentou contratar uma época, é um jogador muito forte, faz pivô, bate falta, joga no 4-2-3-1, por trás dele tem o Merlini, um meio argentino, e São Lourenço, que tem muita qualidade. Mas assim, é um time que tem fraquezas, né? É um time que vai tentar se impor pela bola aérea, pelo jogo físico. Com certeza o Grêmio. Gostei do acessível, Pedro. Gostei do acessível. E o Churin conhece, né, bom. E o Churin conhece. O time não é muito bom, tem problemas de resolução técnica, é um time acessível. Acessível. O Chaves Barcelos está conosco, o Alexandre Chaves Barcelos, que é vice-presidente do Internacional, para nos dar uma ideia de como o Inter recebe esse sorteio, hein, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos amigos do Sala, qualificada audiência da Rádio Gaúcha, saudação à torcida colorada. Vai ser um jogo grande, né, Pedro? Jogo bom de jogar, jogo contra o Boca Juniors. Vamos para o enfrentamento. Sabíamos que o sorteio já seria difícil, né? Haviam grandes clubes que foram campeões dos seus respectivos grupos. Nos tocou jogar com o Boca na Bombonera. Vamos lá. Vamos primeiro jogar no Beira-Rio. Decidiu na nossa sorte na Libertadores na Bombonera. No domingo nós já temos um outro... Tem que fazer score aqui, né? No primeiro jogo contra o Boca tem que levar alguma vantagem, senão lá, Deus o livre, né? É importante fazer um grande jogo no Beira-Rio, sair de preferência com uma vitória em Porto Alegre para poder decidir o futuro lá em Buenos Aires. Muito bem, domingo. Domingo é outro grande jogo, né, Pedro? Um jogo de 6 pontos, né? Um jogo hoje o Flamengo é o adversário direto do título do Campeonato Brasileiro. Nós temos aí uma briga com outro clube que é o Atlético, mas enfim, nós temos aí a cada 3 dias praticamente uma decisão, e como eu tenho dito, é um ano completamente diferente, um ano atípico, um ano que nós vamos ter que nos moldar às situações que vão nos sendo postas, e agora temos aí o Flamengo, depois algum Copa do Brasil já ali na frente com o Atlético Goianiense, depois desliga a chave, já liga a chave para a Libertadores, que é uma outra competição com o clube do tamanho do Boca Juniors, mas é isso que nós queremos. Um clube do tamanho do Internacional tem que estar preparado para todo e qualquer desafio, e o Boca Juniors é um grande desafio, e acho que o nosso grupo de jogadores, o nosso treinador, todos vamos estar preparados para enfrentar isso, que é o desejo de todo
o grande clube brasileiro é disputar partidas desse tamanho. Valeu. Alexandre, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha e que o Inter tenha muito sucesso nessas competições. Obrigado, Pedro. Um abraço para vocês, bom programa e bom trabalho. Muito obrigado. Pedro, olha, o que aconteceu ontem, boa tarde a todo mundo que está com a gente, o que aconteceu ontem, eu não sei se a minha imagem já está no ar, mas eu já arrumei tudo aqui, Pedro, agora estou me vendo aqui, tá tudo, não que eu esteja bonito, mas pelo menos estou... Não está fazendo muita falta a tua imagem, mas enfim, dá a tua opinião. Tá falando baixinho só. Mas tá baixinho. Eu nem pretendo ficar parecido com o Davi, por exemplo, mas eu estou fazendo o meu melhor. Não é problema de imagem de som. Alô, minha técnica, por favor, oremos e atendamos o que for possível. Tá, mas vai com a tua opinião aí. O que acontece em relação ao jogo, especialmente ao confronto do Inter, a torcida do Internacional pode estar incomodada, como a Andressa, de que vai pegar um gigante de oitavas e outro gigante brasileiro, o argentino, logo nas quartas, e se passar a semi é contra o Grêmio, supostamente, né, na melhor das hipóteses. Agora pense você, colorado ou colorada, não vai ser um DVD, se o Inter for campeão da Libertadores, vai ser uma série. Vai ser um DVD por fase. Porque o Inter, para ser campeão da Libertadores, meus bons amigos, ele terá que passar pelo Flamengo, mas antes pelo Boca. E depois do Flamengo, passando supostamente também pelo time do Racing, depois do Flamengo ele passará pelo rival de quem ainda não ganhou na temporada. E aí, finalmente, lá na decisão, no Maracanã, seria campeão. Pensa o tamanho desse título. Qualquer já título vou dar, o Maurício, é espetacular. Tu é uma poliana, Maurício Saraiva. Não, eu vou tentando fazer o melhor que eu posso, Davi, porque a coisa já tá vou muito te dizer feia. qual é a final da Libertadores, de novo. Bem. A minha projeção Madrid vai jogar? Esse chaveamento, de Bahia? novo, Flamengo e River Plate de novo. Vou te dar a semifinal aqui, olhando esse chaveamento. De um lado, Flamengo e Grêmio, de novo na semifinal. Na outra semifinal, River Plate e Palmeiras. O Palmeiras é o clube que mais deu sorte nesse sorteio. Já estava num grupo que era uma barbada, na fase de grupos. Pega o Delfim e depois o vencedor de Libertad, o Wilstermann. Eu acho que vai dar Flamengo e River Plate de novo na final da Libertadores, assim como foi no ano passado, com uma diferença. Esse ano a final é um jogo único. Já está eliminando o Grêmio Internacional, rapaz. Tu é um pessimista, tu está eliminando o Grêmio Inter. O Eduardo está falando na lógica, o Guerrinha falava há pouco e sobre o Flamengo ele também. precisa falar na teoria, disse o Guerrinha, e tem toda a razão. Porque se bastasse favoritismo, a gente cancelava o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. A gente fazia um conselho, decidia um favorito. Lanús não ia pra final. Vocês são os pessimistas, rapaz. Você, Guerrinha é um pessimista, o Gabardo é um pessimista. Não, eu não sou pessimista. Vamos lá, Guerrinha. Não sou pessimista, eu sou realista. 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 Quer dizer, eu não posso achar que o Delfim vai eliminar o Palmeiras, apesar de ser uma fase nova da competição. Aliás, não é eu que acho. Eu acho que ninguém acha que o Delfim elimina o Palmeiras. Não, ninguém. Eu acho, né? Não, ninguém. Bom, olha aqui. Então, não adianta. O futebol, claro que acontecem surpresas. Mas na maioria das vezes, a lógica prevalece. A lógica é o momento. E o momento é pro Inter, é inferior ao Boca. Bom, na hora de fazer o empréstimo, viu, Davi? Na hora de fazer o empréstimo, tu tem que procurar quem está sempre do teu lado. E se Vossa Excelência precisa de crédito, seja... Não. Segue para os comerciais, por favor. Então tá, comerciais e nós voltamos em seguida. Zafari Bourbon, economista. Entrevistado do programa agora, nesse momento, sala de redação, o doutor Adalberto Praz, a quem eu tenho muito prazer em cumprimentar. Boa tarde, doutor Praz. Boa tarde, Pedro. Prazer é meu. Sua avaliação sobre o sorteio e os adversários que o Grêmio poderá ter pela frente aí na Libertadores. O Guarani já certo, e se passar, depois tem Santos ou LDU. O Guarani, embora não seja considerado entre os grandes da América do Sul, é um dos mais antigos, mais tradicionais. Tanto que, segundo eu li aí na internet, é um clube fundado no mesmo ano do Grêmio, 1903, alguns dias depois da fundação do Grêmio. É um clube que tem tido uma participação importante no futebol do Paraguai. Recentemente desclassificou o Corinthians e empatou com o Palmeiras. Na teoria não seria um adversário tão difícil, mas na hora de entrar em campo não tem teoria. É preciso se preparar, enfrentar todo o jogo como jogo difícil. E se o Grêmio passar, que eu espero que isso aconteça, os dois adversários, ou um dos dois, seria ou Santos ou LDU,
o Santos, o Grêmio enfrentou há poucos dias, inclusive perdeu na Vila Belmiro, e a LDU eu vi jogar contra o River. É um bom time, esse time da LDU, um futebol rápido, insinuante, muito bom time. Não tem como escolher adversário, todos os jogos são difíceis na Copa Libertadores da América, uns pode ser mais do que outros, é óbvio, mas o clube tem que se preparar o time para enfrentar todos os adversários que aparecerem pela frente. Nas Libertadores anteriores, o Grêmio campeão em 2017, chegou à semifinal tanto em 2018 quanto em 2019, para chegar lá enfrentou adversários muito difíceis. A questão é se preparar, precisa melhorar. O Grêmio tem oscilado muito, mas essa oscilação era prevista, era normal, ela decorreu de uma série de fatores bastante razoáveis, e o clube, nessa oscilação, vem fazendo também bons jogos, e o que se espera é que estabilize com os melhores jogos. Muito bem. Dr. Praz, muito obrigado, sucesso para o Grêmio na Libertadores e em tudo que tem pela frente aí, né? Tá, muito obrigado. Um abração. Doutor Adalberto Praz, do Conselho de Administração do Grêmio, né? O Andrezinho está me lembrando que o Grêmio jogou contra o Guarani, ganhou de 2-1 e se classificou em 1998. A gente não pode esquecer, Pedro, quando fala da dificuldade, colorados e coloradas, gremistas, porque os gremistas, em tese, passam lá do Guarani, mas logo a seguir o Grêmio vai encontrar um adversário com a camisa do Santos e a qualidade que tem o Marinho hoje como protagonista, ou encontrará a LDU e a sua altitude, mas a seguir, já numa semifinal, ou pega Inter, ou pega Flamengo, ou pega Racing. O nível é crescente de dificuldade que o Grêmio também enfrentará. A dificuldade, aliás, a diferença do Grêmio para o Inter é que, supostamente, o Grêmio só vai encontrar maiores dificuldades a partir das quartas de final. Se não é refresco, é pelo menos um prato mais palatável esse das oitavas contra o Guarani. E o Internacional não. O Inter pega temporal no início da estrada e não vai parar de pegar temporal até a final, se ele chegar até a final. Essa é a diferença. Mas não está proibido de ganhar, porque o Once Caldas, senhoras e senhores do Conselho, o Once Caldas já foi campeão da Libertadores e certamente em algum momento enfrentou times grandes também, como o Inter enfrentará, como o Grêmio enfrentará. Competição eliminatória tem esse caráter. Você encaixa a cada 2 jogos para tentar ganhar do adversário que eventualmente é melhor que você. Depois da palestra... é projetar o futebol. Desculpa, Pedrinho. Depois da palestra, Maurício Saraiva, por favor, Diogo Oliveira. Não, é que eu acho que o que o Inter e o Grêmio tem que pensar agora é, em vez de projetar como é que vão ser os seus enfrentamentos, é projetar a si mesmo, o seu próprio futebol. O Grêmio não consegue fazer 3 partidas boas em sequência, por exemplo. E ontem foi particularmente... Oi? O Grêmio jogo vai ter 2 novidades nas oitavas de final aí. Bom, primeiro o Diego Turim, né? O centroavante que está sendo contratado, está vindo do Cerro Porteño, já está contratado. E o outro é o meia. E o Grêmio está acelerando o jogo, a contratação desse meia, e pode ser o uruguaio Gaston Ramírez, porque a situação do Jean-Pierre continua muito preocupante, né? Ele vai ficar agora 2 semanas fazendo trabalho de reforço muscular. Então o Grêmio vai ter provavelmente 2 novidades na lista de inscritos para a fase de oitavas de final. Quando o Grêmio contrata... Então, assim, o Grêmio não tem 3 partidas boas em sequência, né, Davi? Então, assim, o Grêmio estava com os titulares voltando. Isso estava reforçando o discurso do Renato. Olha, com os titulares todos voltando. Não, mas eu acho que ele está sendo bonzinho com o Grêmio. Tinha um jogo bom contra o Botafogo, fez um bom jogo contra o São Paulo. E ontem o Grêmio foi muito mal com todos os titulares. Quando o Grêmio contrata, que é o perigo. É difícil no Grêmio esse ano, hein? Quando o Grêmio contrata, o Grêmio foi melhor contra o Botafogo. O Gabardo diz assim: o Grêmio vai ter 2 reforços. Faz o seguinte: o Grêmio vai ter 2 novos contratados. Não quer dizer que seja reforço. Às vezes é um enfraquecimento. Porque, por exemplo, tem o Robinho para jogar. O Alisson se machucou. Lá o Matheus Henrique tá com Covid. Né? Aí, quem é que vai botar no time? O Jean-Pierre andou pelo banco, mas tudo bem, tá? Tu disse que ele tem que fazer reforço muscular. Ele podia botar o Darlan. Podia ter aproveitado, quem sabe, aquele Lucas Araújo lá aí com 3 volantes. Podia, de repente, fazer uma experiência, uma coisa nova, tal. Não, já botou o Robinho. Não, o Robinho, melhor com o Robinho, sabia o que ia acontecer com o Robinho. Já sabia. Então, quando tu tem para colocar Robinho, Everton genérico e outros que tais, não são reforços, são enfraquecimentos.
Entendeu? Então, o problema é agora o Grêmio. Eu não sei se Diego Churin é bom, é ruim ou médio, não sei mesmo. Eu não sei. Não conheço o jogador. Mas o jogador está vindo com 31 anos. Só jogou em time médio. Não jogou em nenhum time grande. Tem menos de 100 gols na carreira, já fica assim, meu Deus do céu. Mas a maioria dos gols a maioria dos gols, Davi, foi feita na parte mais recente da carreira. Significa que há alguma evolução aí. Está evoluindo, não. Pode ser, 53 não, gols. Eu não estou queimando o rapaz, pode ser que seja um grande jogador. Vai que ele se destaca no Grêmio, vai para a seleção argentina, um novo Jardel, alguma coisa assim. Pode acontecer. Como o que tu está dizendo é verdade, Davi. Os reforços do Grêmio, o Grêmio às vezes busca algumas soluções. Uma vez o Grêmio buscou o André. Vai ser o centroavante que pelo toque de bola do Grêmio vai ser a solução, porque tecnicamente era isso e aquilo, foi o que se viu. Aí o Grêmio fez um investimento de quase 50 milhões de reais para trazer quem? Tardelli. Foi aquilo que se viu. Bom, aí o Grêmio busca o Thiago Neves, não precisou explicar, né? E agora o Robinho e o Thiago Neves, digamos assim, na faixa 2, né? Porque está muito semelhante ao Thiago Neves. Eu acho que a grande questão do time do Grêmio, nesse momento, é saber, até voltar o Jean-Pierre e até ser contratado o novo meia, que pode ser o Gaston Ramírez, esse uruguaio, é saber quem será o articulador do Grêmio. Semana que vem tem jogo contra o Juventude. Né? Sem o Matheus Henrique. Não foi tão bem. O Robinho foi muito mal. Ontem foi dureza, colocar Eduardo. 3 volantes, ou ele vai ter que achar uma outra solução. Ontem foi muito duro. O Robinho, Gabalo, não é que ontem ele foi muito mal, ele tem jogado mal. Não quer dizer que ele seja um mau jogador do Cruzeiro, ele teve boas jornadas, né? Mas nunca foi protagonista, Davi. Aí é que você está pegando. Ele não pode ser o centro do time do Grêmio para ser assim, o Robinho vai criar. O Robinho vai criar, Diogo, e o PP vai fazer a bola que o Robinho deu. Para não dizer que isso não aconteceu. Já foi protagonista, Maurício. Não, Pedro, para não dizer que isso não aconteceu, o Robinho deu um passe maravilhoso para o PP fazer um gol na derrota para o Sport. Mas isso aconteceu excepcionalmente. Não é da natureza do Robinho ser o armador, ser o centralizador. Ele é jogador de corredor e é coadjuvante. Se eu botar o Guerrinha no time, daqui a pouco, assim, num conjunto de 10 jogos, ele vai fazer um passe ou vai fazer um gol. O talento ele tem. Era jogador mas de dar é tapa menos na bola. do que precisa, né? O Guerrinha era jogador de dar tapa na bola. Guerrinha era mais atrás. Guerrinha era... era tipo Mário Sérgio, assim, sabe como é que é? O Mário Sérgio jogava menos do que eu. Tinha mais nome do que eu, mas jogava menos com a perna esquerda, né, Guerrinha? Quando jogador que jogava muito, mais do que muito, a gente, poxa, hoje é aniversário do Pelé, a gente não pode deixar passar, né? Não. 80 anos do rei. Olha, eu posso contribuir com um conto aqui, né? Direto do Forrest Gump, né? Você sabe que eu tenho esse dom, né? E lá pelos anos 2000, aliás, né, para quem está nos vendo aí, o meu sorriso aqui, né, não é pelo sorteio da Libertadores, viu? É pela vida em si, né? Porque, vou te dizer, né, que caminho duro que o Inter pegou, né? Mas para quê? Para ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Essa é a premissa, né? Mas enfim, voltando ao rei do futebol, ali pelos anos 2000, o Acústicos Valvulados estava fazendo uma viagem na ponte aérea ali, Rio-São Paulo. A gente estava com shows nas duas capitais, estava fazendo, né, o trajeto ali, e aí eu estava no aeroporto aqui e tal. Daqui a pouco chega um produtor para mim e fala assim: olha ali, Malenotti, tu não viu quem é que tá ali? O Pelé. Daí eu entrei em surto, né? Aí eu falei assim: o quê? O Pelé tá ali. Eu falei assim: vou ali falar com ele. E aí o produtor virou pro resto da banda e falou assim: podem me pagar a aposta. Que eles tinham apostado que quando o cara me falasse que o Pelé estava ali, que prontamente eu iria atrás do rei ali, né, pra conversar e tal. E aí eu cheguei, assim, o Pelé tava bem mocoseadinho, assim, com um boné, assim, com a aba pra baixo, assim. E aí eu cheguei assim e falei assim: ô Pelé, tu tá aí disfarçado de Edson Arantes do Nascimento pra ninguém te encher o saco? e ele só levantou a aba do boné assim e falou assim: sim, senta aí, sabe, entende, né? E aí eu fiquei assim, né, troquei uma ideia com o Pelé. Você conversou foi com o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé estava disfarçado. Isso. E aí eu troquei uma ideia com ele, que obviamente só ele saiu perdendo, né? Porque uma ideia minha perto de uma ideia dele, né? Ele já saiu perdendo de saída, né? E aí eu conversei e tal, falei que era artista, que enfim, que era músico, que estava no
no trajeto, e a gente ficou ali uns 10 minutos conversando e tal. Daí quando terminou a conversa, o Pelé virou pro assessor que tava dele e falou assim, me consegue um lá e tal, né? Me consegue um... E aí eu não sabia o que era. E, cara, era um porta-joias, assim, não. Aqui eu tô mostrando para quem tá vendo pela live aqui. Era um porta-joias com um chaveiro, assim, dourado, assim, escrito Pelé, assim, ó, é o mapa do Brasil. Que carteiraço, hein, Rafael? Que carteiraço na bancada, hein? É o mapa do Brasil com o Pelé. Aqui no sala, Mariano. Me diz uma coisa aqui, o Pelé não andou cantando ou gravando também? Sim, claro, cantou com o Jair Rodrigues. Andou? Ele cantou com a Elis Regina, ele cantou com o Roberto Carlos, né? Olha, ele quase cantou com o Pedro Ernesto. Não, ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista em São Paulo ano passado dizendo que lamenta não ter gravado comigo. Pois é. Não, e uma das histórias curiosas, assim, que envolve o Pelé, fora essa que eu consegui, né, esse approach com o rei, né, e ainda ganhei esse presente, assim, que eu... Reis, imagina, né? Tu te aproximou, então, hein? Isso, do rei Roberto, rei Pelé, exatamente, né. E aí, uma história curiosa com o Pelé, que muitas pessoas sabem, mas outras tantas não, é que na Copa de 66... os Beatles foram na concentração do Brasil porque queriam fazer um show exclusivo pro Pelé. E na época os dirigentes, enfim, a comissão lá da seleção brasileira vetou essa apresentação e falou assim, não tem desses cabeludos aí vir aqui a estragar a concentração do time, manda eles andarem e tal. E aí quando o Pelé conheceu o John Lennon, porque o Pelé estava estudando inglês ali nos anos 70, ali na época do Cosmos, e o Lennon estava estudando japonês, enfim, né, para se comunicar melhor com a Yoko, acho eu, né, e aí o John Lennon falou assim, pô, já te falaram que em 66 a gente bateu lá na porta da concentração que os Beatles queriam fazer um show para ti e não deixaram e tal. E aí já por isso virou que a esse folclore perdeu, todo. Malenotti, agora tá explicado. Mas claro! Os caras consideram os Beatles! Na Inglaterra! Na Inglaterra! Vocês se deram... O Pelé era tão dono da seleção, Maurício, que ele levou o Wilson Simonal para a seleção de 70, porque ele era muito amigo do Wilson Simonal. E o Wilson Simonal foi, ninguém disse que não, ninguém falou nada. Uma vez eu estava em São Cristóbal. Eu estava em São Cristóbal, na Venezuela. O Rui Carlos Osman tá aí, não me deixa mentir sozinho, tá? E daqui a pouco, tipo assim, 11 mulheres lindas subiram no hotel para visitar o Pelé. E o Pelé tranquilamente as recebeu, com aquela tranquilidade toda. O Elton Macedo estava por perto, né? Deu autógrafo, aquela coisa toda. O homem tem uma discreção que é um troço fabuloso. Mas o Pedro, o Pelé passou... Maurício, essa história que o Diogo está contando do Wilson Simonal, eles fizeram uma sacanagem com o Wilson Simonal em 70. Maravilhoso. Conta aí, Davi. De que o Wilson Simonal ia ser convocado para jogar a Copa do Mundo. Junto com os caras. Porque o Rogério ele ia treinar e ele acreditou, rapaz. Tão ingênuo que era o Wilson Simonal. Fizeram treino, Davi. Com o Pelé, com o Tostão, com o Rivelino, com o Gerson, com o Jairzinho, aquela turma toda. Davi, eles fizeram sacanagem mas eu quero lembrar uma injustiça. Isso, eu quero lembrar uma injustiça que o Pelé sofreu. O Pelé, como a face humana do Pelé, é você discutir algumas coisas que pessoalmente ele fez de certo ou de errado, mas eu não vou fazer esse juízo de valor nos 80 anos dele. Eu quero falar de algo que foi injustiça com o Pelé, porque o Pelé foi chamado de demagogo quando na verdade foi profético. O ano era 69, o Brasil via Pelé no Maracanã fazer pelo Santos o gol 1000 contra o Vasco da Gama, aproximaram os microfones do Pelé e disseram a quem ele oferecia o gol. E ele disse, cuidem das crianças do Brasil. Foi chamado de demagogo quando, na verdade, ele antevia o flagelo nacional que perdura até hoje. O Brasil, daquele tempo em diante, já não cuidava das suas crianças. E o Pelé aproveitou aquele momento extraordinário para dar uma letra que depois, em demagogo, em vez de falar não sei o quê, ele falou, cuidem das crianças. Pois bem, Pelé, além de tudo, era profeta. Depois, Leonel Brizola falou na política o que Pelé disse em 69. O Pelé dentro do campo... Eu só lembro que ele não cuidou das dele, né? O Pelé dentro do campo nunca vai aparecer. Não, mas é outra coisa, né, Andressa? Ele tá falando de outra coisa, por isso que eu tô dizendo, eu não vou...
Eu não vou fazer o juízo de valor disso, da vida pessoal dele, mas em relação a macro, em relação a crianças nos sinais, crianças abandonadas, crianças pobres, nisso o Pelé tem razão. Esse outro capítulo mais pessoal da vida dele é outra conversa. Ele era um jogador super inteligente. Tinha um jogo Santos e Vasco, e um dos zagueiros do Vasco era o Fontana. E 44 do segundo tempo, o Santos atacou, não fez o gol, estão voltando para o meio campo. E o Fontana olhou para o companheiro de zaga dele, e o Pelé ia passando e disse assim, hoje o rei não veio. Aí saiu uma bola, deram no Pelé, o Pelé driblou os dois, entrou com bola e tudo, pegou a bola, entregou na mão do Fontana e disse, entregue para sua mãe, disse que o rei chegou. Olha só. Deixa eu lembrar olha a aqui, inteligência dele. LG Leite Pedrão, Gaúcho. cheguei na hora. Tradição e qualidade desde 1959. Eu já vou chamar o intervalo comercial e quero anunciar que logo depois Duda Garbi estará conosco, tá? Então não esqueça, o Leite Gaúcho delícia. É LG. 2h03, Gimo álcool 70 aerosol. Muito bem. Bom, o Duda Garbi está chegando aí e certamente tem opinião sobre o que o Grêmio tem pela frente da Copa Libertadores, hein, Duda? Pedro, acho que dos males um dos menores poderia ter sido um clube com mais time, com mais capacidade, etc e tal. Mas acho que o Grêmio também não faz por onde, né, Pedro? Então todo adversário hoje que o Grêmio pegar vai fazer a gente sofrer. Ontem o Grêmio jogou, olha, muito mal, cara, mas muito mal, assim. Me impressionei com a dificuldade de novo de articulação, de tentativa de qualquer criação de jogada. O Robinho, muito mal. Nossa, cara, muito mal. Até entendo ali que era um jogo que tu poderia testar o Orejuela na linha de cima. E, enfim, cara, acho que o Grêmio vai ter dificuldade, seja qual for o adversário. Mas, assim, ao menos classificou em primeiro, né? E, assim, teve o seu caminho, teoricamente, facilitado neste primeiro adversário. Porque depois, entre Santos e LDU, os dois são difíceis. Já fica mais difícil. Davi, tu tens falado muito sobre desempenho do Grêmio, e o Diogo chegou a dizer que o Grêmio não consegue fazer 3 jogos. Eu vejo dificuldade de ver o Grêmio fazer um jogo bom. Eu concordo que ontem seria o momento para fazer essas experiências, mas por que não fazer experiência do jogador que é a promessa do Grêmio? Que o Grêmio lutou para renovar, que é esse Ferreirinha aí. Eu concordo, Davi. Eu não estou dizendo que o Ferreirinha é craque, nem sei se ele vai dar certo. Não sei. Podia ter botado mais cedo, né? Mas ele é um jogador podia jovem. Ter botado mais cedo. Se não tivesse opções, nada a ver. Por que não começar? Se não tivesse opções, mas tem. Né? O razoável, Davi, era você fazer um teste, antes de fazer um teste de Orejuela na segunda linha do meio, você fazer o teste com o Ferreira. Na extrema direita, onde ele já jogou, onde ele já fez gol lá contra o Goiás, ele fez jogada individual de ponteiro direito, embora o seu território original. Né, Maurício? Oi? Não, bota os dois. Tiraria o PP da esquerda? Não. No lugar do Orejuela. À direita. Bota os dois, Ferreirinha e PP. Falou botar o Ferreirinha na esquerda? Não, o território original dele é a esquerda. Ele, contra o Goiás ano passado, ele jogou à direita. Ele fez jogada de gol à direita. Então, embora não seja a origem dele, ele também consegue, para efeito de teste, Duda, você colocá-lo lá no corredor direito ofensivo, me parece um teste mais produtivo do que o Orejuela adiantado. Porque o Orejuela não é um jogador de dotes técnicos para você imaginar que ele vai lhe entregar o Ramiro naquele corredor. Não vai. Ele tem problemas de acabamento. Ele tem vigor, tem velocidade, tem isso, tem aquilo, mas tem problema de acabamento. Vai testar, testa o Ferreira antes. É impressionante Não, é porque eu tô com um delayzinho que eu tô no 4G, que eu não sei porque a minha internet tá ruim. Mas é impressionante como esse camisa 10 aí sem o Jean-Pierre é uma coisa inacreditável, assim. O Grêmio absoluto, por isso o desespero de contratar o meia, porque a gente não sabe, o Jean-Pierre tá de novo 2 semanas fora. O Grêmio não tem nenhum meia, cara. O Grêmio não tem nenhum jogador que faça, assim, um pouco o que faz o Jean-Pierre, ou que já fez o Jean-Pierre, né, porque o Jean-Pierre não joga faz tempo. O Isaac não consegue produzir mais, chegou a fazer alguns bons jogos. O Robinho simplesmente não conseguiu achar seu futebol no Grêmio, tá? Então, assim, não quero ir além dessa crítica, dizer que ele está passando por uma má fase técnica desde que chegou no Salgado Filho, e não tem quem colocar ali.
O Grêmio não tem quem colocar, cara. É tipo assim, é uma posição que o Grêmio praticamente joga sempre com 10, porque não tem um meia de ligação. Por isso que tem que fazer algumas outras tentativas aí, né? Porque o que não vai dar certo, mais ou menos já se sabe o que não vai dar certo, né? Não vai dar certo o Robinho de articulador. Nunca foi, né? Nunca foi como o Maurício disse agora há pouco. Nunca foi, era corredor direito, coadjuvante dos bons. O volante. Ele até jogava por dentro de alguns times, assim, mas assim, ele nunca foi o destaque, centro. né? Não pode ter o Robinho como centro do teu protagonista, time. não. Ele nunca foi. Nunca foi um jogador do centro do time, né? Ei, Maurício, quando tu para e... Porque eu sou um apaixonado, eu olho assim, eu acho que dá, não sei o que e tal. Agora tu para assim e repara no time que jogou ontem, né? A diferença, porque no intervalo ontem na transmissão que eu tava vendo, começou a dar as imagens de 2017. Isso, exato. Aí entra no campo, cara, o time do Grêmio. Era Marcelo Groy, era Edilson, Jeromel, Kahneman, tá? Cortez, Maicon, Arthur, aí tinha Jailson, aí Ramiro, o Luan numa fase incrível, tinha o Fernandinho no banco, tinha o Cebola. Cara, assim, tu vê que era um outro nível de time. O Grêmio vai ter que, melhorar muito se quiser ganhar essa Libertadores. Vai ter que melhorar muito, cara. Muito, muito mesmo. Porque mas pra o que gente apresentou até agora e o chaveamento mostram que vai ter uma dificuldade, se não for contra o Guarani, ali na frente o Grêmio vai, ter sérias dificuldades, cara. O problema tá além do Guarani, né? O problema tá aqui na beira do rio, ali no centro Luiz Carvalho. O Grêmio não está conseguindo produzir minimamente. Eu aposto com vocês que o Grêmio vai ter muita dificuldade para enfrentar o Atlético do Paraná domingo. E o Atlético do Paraná está na linha de rebaixamento. O Petralha vendeu tudo que é jogador lá, está com outro time completamente diferente e pior. Mas será que o Grêmio vai ganhar deles? Agora botou o Autuori de treinador e diretor técnico. O Autuori agora é dono do time lá. Sabe? Eu não sei. Olha, o Grêmio esse ano tá difícil. O Atlético pegou-lhe a maior pedreira. Eu vi o Gabardo falando, eu também acho que assim, na lógica, mas futebol não tem lógica, nós vamos ter River e Flamengo de novo, né? Em final, assim. Teoricamente, porque cada final, um é o melhor do seu lado. É um confronto, não tem torcida, né? Não tem torcida, isso aí pra pegar o Inter pegou o Boca, né? O Inter pegou o Boca sem torcida, já é melhor pegar o Boca sem torcida do que com torcida, né? O Duda, sabe por que esse ano talvez a lógica também. Talvez esse ano a lógica faz mais diferença na Bomboneira do que no Beira-Rio. Olha, eu acho que jogar na Bomboneira é mais difícil, Pedro. Eu sei porque eu já fui lá na Bomboneira, Mas não é só isso, Davi. Esse ano a lógica é só olhar os resultados deles na Libertadores esse ano. Não, dizendo, mas eles tocaram 5 num, 3 no outro e 3 no outro, sem público, né? Sem público. Não, sem quando público, a gente fala, Guerrinha, quando a gente fala em lógica, o público vai um pouquinho mais, vai 7, vai 5 e vai 4. A lógica sem público desse eles ano fazem isso, é 5, é 3, com público sem não, público, não é jogo. sem público. Com público não é jogo, com público é revolução. O Davi, eu não sei onde é que o Davi quer chegar, que o problema era o público, que ele acha que o Boca não é muito melhor que o Inter. Sabe onde é que eu acho que o Boca é melhor que o Inter? Muito melhor do que o Inter, não. Não, é que eu acho que o Boca é melhor que o Goiás, Davi. Eu acho que o Boca é melhor que o Goiás, eu acho que o Boca é melhor que o Vasco. É por isso que eu acho que ele é melhor do que o Inter. Só por isso. Mas o Inter eu não acho que ele seja. O Inter não enfrentou só Goiás. Não, nem quer mais enfrentar o Goiás. Não fala mais no Goiás, pelo amor de Deus. Não fala no Goiás. É que a lógica desse ano, essa que eu quero, essa contribuição, se isto pode se chamar de contribuição, eu quero colocar aqui para o debate. Nós temos ao longo dos anos anteriores. Ter uma contribuição, por isso que eu já estou saindo. Eu estou tentando já falar a palavra que é para você me levar livre, entendeu, Pedro? Mas é que nas Libertadores anteriores havia janelas de transferências que eventualmente mexiam em times favoritos e no meio do caminho eles ficavam. Esse ano a Libertadores acontece, ainda até o final desse ano, e vai ser decidida só no outro, e se houver janela, ela será tão perto de uma decisão de Libertadores que nenhum clube, por melhor que seja a proposta financeira, vai topar vender o seu jogador na janela de início de ano do futebol europeu, porque os caras vão estar por decidir Libertadores, ou seja, nesta Libertadores do ano maluco, ninguém dos favoritos vai perder jogador para o mercado europeu. Flamengo, Boca, River Plate, ninguém perde.
E aí os favoritos ficam mais favoritos. Tem mais isso. Obrigado, deixa Pedrinho, por concordar comigo. Deixa eu chamar o intervalo comercial, que depois a gente vai ter bastante tempo ainda para falar aqui no Salas de Redação. E deixa eu lembrar que estamos de volta, 2 horas e 19 minutos. Esse é o Andressa Xavier. Por favor, não coloque Diório Vasconcelos na cozinha neste final de semana. Chame 3037 mil, 3037 mil. Ou o galeto durante o dia e a noite, ou a pizza só à noite. Quer dizer, qualquer uma das duas opções tira o pobre marido da cozinha. Eu vou avisar ele aqui que ele tá de folga então, tá? Ô, exatamente. Tá de folga da cozinha. Depois, né? Pedro, tá de folga da cozinha. Aí fica Pedro só com a louça para lavar. Aí fica só com o tanque. Obrigada, Pedro. Ele tá agradecendo pra ti aqui, viu? Mas tu não tem máquina de lavar e secar, porque o Guerreiro tá mandando ele pro tanque, o Guerreiro já deve Mas é que ele gosta, sabe o que é? Que ele gosta de se exercitar. Aí, sabe? Entendeu? Sim, com os braços esfregando as camisas. Claro. É um exercício, né, Guerrinha? Eu já tô terceirizando aquela tarefa de fim de ano que o Guerrinha tinha me requisitado. Eu acho que o Diori já pode me substituir com vantagem, Guerra. Cada um na sua. Cada um na sua. O Pedro, a gente falou dos 80 anos do Pelé e tem um material muito bacana em GZH. Entre eles, um dos materiais é o seguinte, um vídeo animado com o GZH recriando o gol mais bonito do Pelé. Recriamos o famoso gol contra o Juventus. Que não tem TV, não tem imagem, né, Eduardo? Maurício, é um gol reeditado só por depoimentos. Em GZH, Maurício, entra lá com ilustrações do Gilmar Fraga, animação do Jonathan Sarmento e narração de Pedro Ernesto Denardim. Que maravilha. Agora se a gente velho, né? vira aqueles vídeos do Pelé Eterno, não tem como não ficar completamente abismado. Quando eu vi o filme, o público aplaudiu de pé, o Davi, tu acredita? Eu fui no cinema e no meio da sessão ele foi aplaudido de pé. O Cristiano Ronaldo encerrou a questão sobre o Pelé, aquela discussão, quem é melhor, Cristiano Ronaldo é melhor. Fizeram há poucos dias a pergunta para o Cristiano Ronaldo. E no meio da pergunta ele disse assim, não. Pelé só existiu ele é o melhor do mundo e nunca vai existir nada parecido no mundo. Ele encerrou a discussão. Mas o Cristiano Ronaldo. Tem uma frase do Menotti também, quando em um programa de televisão na Argentina, perguntaram para ele se o Maradona não era melhor que o Pelé. E ele disse assim, vamos fazer o seguinte, quando o Maradona ganhar 3 campeonatos mundiais, fizer 1.200 gols, for campeão do mundo interclubes, deu todos aqueles títulos que o Pelé tem, a gente poderá comparar. Por enquanto o Pelé é muito melhor. Apesar do Maradona... E o Pelé uma vez também falou, né? O Pelé uma vez falou assim, não, primeiro vocês argentinos definam quem é que vocês acham melhor de... se é o Di Stéfano, se é o Maradona ou se é o Messi. Quando vocês decidirem entre eles qual que é o melhor, aí vocês comparam comigo. Ele virou substantivo, né? Olha ali o menino, o Pelé do basquete, o Pelé do beisebol, o Pelé disso, daquilo, virou substantivo. A gente tá falando em Boca Juniors, né? O Pelé ganhou um jogo na final da Libertadores para o Santos, na Bombonera, numa época que não tinha VAR, não tinha Libertadores, e os caras não bateram nele, Pedro. Quem viu o filme Pelé Eterno sabe. Ele foi praticamente assassinado naquele jogo. Os caras miravam assim, do ligamento cruzado para cima. Sempre, mas batiam. Mas ele dava também, né? E ele ganhou o jogo. Defendia, né? Quanto mais batiam, mais ele não é. É um troço inacreditável. O Armando Nogueira tem uma frase sobre o Pelé que eu gosto muito, uma crônica que ele começa a escrever sobre o Pelé, ele diz assim, Pelé, se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Interessante. Verdade. Agora, sabe que tem um personagem do Sala de Redação que nunca participou do Sala de Redação, mas indiretamente estava sempre, que é o Salim Nigri, né? Que, ele me ligava todos os dias. Muito pelo Lauro, né? Ligava pro Lauro, ele me ligava. Era o alter ego do Lauro. E eu gostava das ligações dele. Era sempre. O Salim Nigri foi o cara que fez a frase, né? Com o Grêmio de Severo o Grêmio, que depois o Lupicínio inverteu, né, para torná-la mais poética e colocar no hino do Grêmio. O Salim Nigri, nos anos 40, o Inter, na verdade, nos anos 40, ele se profissionalizou antes do que o Grêmio. Né? O Inter colocava os negros no time e por isso ele teve muita vantagem, formou o rolo compressor por causa disso, né? E o Inter tinha um departamento de propaganda, não lembro agora como é que é o nome do departamento, que foi a primeira torcida organizada do Rio Grande do Sul, que era do Vicente Rau. E o Salim Nigri tinha 19 anos, copiou
foi atrás do Vicente Raul para fazer uma torcida organizada no Grêmio e fez e tal, e acabou se consagrando assim, como um cara muito importante na história do Grêmio. E agora o nosso companheiro, nosso colega, o Léo Gershman, escreveu um livro sobre o Salim Nigri, que foi lançado pela AGE, que é pedido online no site da AGE, editorage.com.br, alguma coisa assim, dá para procurar no Google, que é fácil de descobrir, que conta as histórias. Professor Paulo Ledur. Isso, essas histórias todas aí do Salim Nigri, que foi uma grande figura do futebol gaúcho, assim, uma pessoa agradável. Eu gostava muito do Salim, Pedro. Guerrinho, o que tu tá esperando domingo, Inter e Flamengo? Como é que tu tá imaginando esse jogo? Me conta aí. Eu não sei o que o Cudê imagina escalar, né? Ele ontem poupou o Marcos Guilherme. Muito provavelmente começa o jogo. Né? Claro, vai poupar, vai começar. Sim. Eu não sei quem vai ser o volante. Eu ontem teria dado... Lindoso, né? Lindoso. Ontem teria dado uns minutos mais pro Rodrigo Dourado. Né? O lateral esquerdo vai ser o Wendel, o direito vai ser o Heitor. Moledo, fora. O Cuesta tá mal, hein? Tá mal. Tu flagraste isso antes, né, Guerrinha? É verdade. Tá mal, Cuesta. O Inter não teria perdido se ele não tivesse inventado de sair jogando e se proteger a bola na pequena área ontem. Não sei se de repente, se é físico, se é algum problema fora de campo. Não sei, mas ele joga muito, muito mais do que isso. Não é só tecnicamente, Guerrinha. As decisões recentes do Cuesta como zagueiro, elas não levam em conta raciocínio. O Cuesta toma cartão amarelo e fica fora contra o Flamengo. O Cuesta toma cartão ontem e fica fora da primeira das oitavas. Ah, mas zagueiro é assim mesmo. Não, o zagueiro que joga com a inteligência que o Cuesta joga, não toma cartão se tiver cuidado. E ele ficou fora do enfrentamento com o Flamengo e está fora do primeiro das oitavas. Não é só tecnicamente, não. Esse jogo de domingo, aquela saída de bola que o Internacional costuma seguidamente errar, tá proibido de fazer isso contra o Flamengo, hein? Sim, mas ele tenta uma saída de bola com jogadores que não sabem fazer a saída de bola. O São Paulo também tem um volante lá, não me lembro o nome dele, que joga atrás dos zagueiros e que também não sabe jogar, mas o cara joga do lado do goleiro. Moderna, Pedro, essa exigência moderna desse toque de bola, de sair trocando bola desde a área, sem jamais se livrar entre aspas, né, dar o balão para cima, inclusive com o goleiro participando. Isso aí é algo que, em primeiro lugar, tem que ter gente que saiba fazer isso. Né? Claro. Em segundo lugar, tem que ter treino para fazer isso. Essa semana, vendo um jogo, eu não me lembro bem qual foi o jogo, Davi. Teve um escanteio a favor de um time. Foi o rapaz pegar a bola junto com quem batia o escanteio. Sabe qual foi a outra jogada? Voltou no meio-campo e o meio-campo voltou no goleiro dele. Pois é. Não, aí não. Eu acho que eu vi isso. Tá tudo errado. Eu vi esse jogo. Então essa exigência, se ela não é bem treinada, se não tem gente com capacidade para fazer isso, ela atrapalha os jogadores. Atrapalha um goleiro que às vezes é bom goleiro, mas que não sabe. Mas com o Lindoso o Inter não faz isso. O Lindoso joga muito mais à frente dos zagueiros. Agora, se tu botar o Musto, ele joga lá atrás. Mas eu acho que o Cuesta... O torcedor quase morre do coração. Eu acho que o Cuesta talvez esteja se sentindo premido por essa necessidade aí porque de sair jogando, porque o Moledo já foi retirado do time, porque em tese não sabe sair jogando. Eu acho um ótimo zagueiro, o Moledo. Mas ele está errando como zagueiro, Davi. Ele está errando assim, ele está lá dentro da área, ele vai fazer proteger talvez, a bola, o centroavante. Eu tô criando uma hipótese aqui, tá? De repente o cara, tendo essa exigência aí, disse, puxa vida, dá uma perturbação no zagueiro, porque o zagueiro tem que simplificar, né? O zagueiro tem que ser simples. Quem vai complicar vai ser lá na frente. O zagueiro tem que simplificar a jogada, porque se ele complica ali atrás, algum problema pode dar, né? Não, e o Lomba, ele se apresentou, né, para receber o toque ali. Era só o Cuesta ter dado um toquezinho com a canhota ali, porque o Lomba já tinha se apresentado, assim, já era um movimento natural ali que impediria o restante da jogada, né? O Renato não ousa fazer isso no Grêmio porque as condições técnicas do Vanderlei com o pé são lamentáveis. Olha, quando a bola vai no pé do Vanderlei, puxa. Mas o Inter não é um time que... Eu não acho que o Inter seja tão radical assim nessa saída de bola, usando o Lomba. Quando o Inter tem a bola, às vezes ele faz, como diz o Guerrinha, recua e tenta fazer isso.
Mas os gols do Inter, na maioria das vezes, como ele não é um time que tem drible e luzes assim na troca de passes, é um time que morde, marca ali no meio ou na frente, toma a bola e faz o gol. Tanto que quando o Inter pega adversários muito fechados, Goiás, por exemplo, com 10 jogadores... Quem vai morder agora entrar. é o alemão. Ele não é. Não, tu para de morder, Pedro, quem vai morder é o alemão. Eu, Pedro, e eu recebi aqui a sequência do Inter na Libertadores, né? Pega o Boca agora, depois pega o Flamengo, aí passando pega um combinado da Champions e a final é contra o Brasil de 70. Tá barbada. Bom. Alemão, o que tu tem aí, alemão? Pedro, Gaúcha Mais em seguida vai a Santana do Livramento para... Deixa eu te contar uma coisa. Eu tive lá em Santana do Livramento nesses poucos dias de férias que eu tirei. Quando eu voltei, o Exército Brasileiro estava ali, onde normalmente os caras veem se tem contrabando ou não tem, naquele posto ali da Polícia Federal e também do Ministério, não sei do que lá, que vê se a gente não está fazendo contrabando. E era o Exército que estava ali e o cara pediu para mim a carteira de identidade, para mim e para minha mulher, tá? A carteira de identidade. Tá? Aí eu perguntei, vem cá, por que tu tá me pedindo a carteira de identidade? Fiquei curioso, né? Porque normalmente eles pedem a carteira de habilitação, o documento do carro, esse troço todo. Ele disse, não, é que estrangeiro não pode passar. Então eu acho que o Uruguai tá dando um revide, né? Seria isso? Vai a Santa Catarina, Maurício. Praias de Santa Catarina e Punta. Aí maravilha. Que quer mais? Tá bom. Eu queria a ponta do Leme pra mim. Kelly Matos! Sumiu aquele Matos do... Kelly Matos tá. Ali, tô aqui, ó. Pensei que tinha sido demitido. Assinando Eduardo Gabardo. Exatamente. Tô pegando emprestada a credibilidade de Eduardo Gabardo. Pra ti também, olha aqui, ó. Ao invés de botar o Gabardo na cozinha, deixa ele só lavando louça e roupa. E tô vendo Jussara ali, gente. Quem que tá lá no fundo? Quem que tá lá no fundo? Jussara! Doutora Jussara. Tá lá no ela fundo. ali, minha amiga maravilhosa. Oh, Tá meu dando amor, oi. que saudades. Jussara, essa sim é uma santa. Essa mulher vai ser canonizada. Esqueceste de fazer alguma coisa que ela tá te vindo cobrar aí. A Jussara se formou psiquiatra porque já imaginava profeticamente que casaria com Pedro. No mínimo ela apareceu aqui para me dar uma mijada, né? No que ela faz muito bem. No que, tá inclusive, certo. ela faz muito bem. Tá bom. Vocês pensem agora que nesse momento o Gabardo tá lá só de avental lavando louça. É o ministro aquele que avental e mais apareceu só com a nada. capa. O Gabardo era um cara namorador, bonitão, né? Cheio de esquema, todo bordoso. Não, ele é bonitão ainda, não é? Não, ele é... mas hoje tá lavando roupa. Não é mais. Claro que é, namorado é